Hoje eu quero falar com vocês a respeito do maior dúvida que os usuários têm, ou a maior dúvida que as mulheres têm. Como que eu faço para não engravidar? Eu não quero mais ter filhos, eu não quero ter filhos agora. Como é que eu faço para não engravidar, Fran? Eu quero responder essa pergunta hoje. Bora pro vídeo. Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje eu quero responder essa pergunta, né, essa dúvida: como é que eu faço para não engravidar? Meu Deus, eu não posso engravidar agora, de jeito nenhum. Como é que eu faço? Eu vou responder essa pergunta de um jeito diferente hoje. Eu vou ler um trechinho aqui, um parágrafo mesmo de um livro, chama O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino. É um trecho bem curtinho mesmo, né? É o começo do livro, assim, é o primeiro parágrafo do livro. Começa assim: o verdadeiro nome de Geraldo Viramundo, embora ele afirmasse ser José Geraldo Pérez da Nóbrega e Silva, era realmente Geraldo Boaventura. E assim está lançado no livro de nascimentos em Rio Acima. Seu pai, um português, tinha vindo para o Brasil em 1800 e bolinha, na primeira leva de imigrantes que sucedeu ao decreto da nova política imigratória da República recém-formada, recém-proclamada, e se casou no Rio com uma italiana naquele mesmo ano. Como ele foi acabar morando em Rio Acima, só Deus sabe. Boaventura tinha vindo à estrada, tinha junto à estrada sua casinhola, à frente da qual duas portas se abriram para o pomposamente chamado Armazém Boaventura, secos e molhados. Não mais que uma venda, de cujos proventos vivia a família toda, e eram 13 filhos. Geraldo vinha a ser o caçula. Quando nasceu, o pai, temendo a crise que se sucedeu então à Guerra Mundial, cujas consequências poderiam chegar até Rio Acima, adotou nova política com relação a Dona Nina, sua mulher. Ou, mais precisamente, com relação às suas relações. Deixou de fornicar com ela até que as coisas melhorassem. Olha que interessante, né? Esse trecho eu achei fantástico, né? Esse livro. Por acaso ainda não li, não o li todo e não vou falar sobre ele aqui também, porque o assunto não é esse. Mas olha que interessante. Esse caso aqui, né? Essa família ali temendo a crise, né? Lá em 1800 e qualquer coisa. Qual é a forma? Nossa, a gente pode ser que a gente não tenha dinheiro aqui, pode ser que não tenhamos como sustentar um próximo filho. O que é que a gente vai fazer? Deixar de namorar, né? Vamos deixar de ter relações um tempo, até que as coisas melhorem. E ponto, assim, sem grandes dramas, né? Até porque o foco também do livro não era esse. Mas pronto, é isso. Então, por mais que a resposta seja ridícula, e eu vou explicar um pouquinho melhor ela, a única forma, o método, né? O único jeito de você, com certeza absoluta, não engravidar é fazendo abstinência, né? Fazendo uma continência, né? Continência periódica. E aí, Fran, mas não, né, Fran, isso não é possível, não, a gente não pode, porque a gente é casado. Com certeza não pode. E não pode mesmo, porque isso eu canso de falar com as minhas usuárias, com os casais, aqui na internet, né, no Instagram, eu falo o tempo inteiro. O casamento, né, precisa da relação sexual. A relação sexual, ela é essencial, é a entrega total de um para o outro, é a consumação do ato, é a celebração do matrimônio, é a relação sexual. Então, é preciso. O casal não pode viver em abstinência. Às vezes eu pego casos assim de casais ali há meses, porque estava com medo, não sabia o que fazer, e aí eu falo, meu Deus do céu, não pode isso de jeito nenhum, vocês não podem, por não saber. Agora, por precisar, é uma outra situação, né? Então, é isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pronto. Eu recebi uma mensagem um tempinho já atrás, aqui no YouTube mesmo, no comentário de um vídeo, né? Falando um vídeo que eu falo das regras do método. E uma pessoa comentou assim, ó, cheio de regras. Tem que fazer à noite, dias intercalados. A libido vai embora desse jeito. Eu achei engraçado o comentário, porque realmente, se você pensar, né, poxa, eu tenho que, não, tem que ser esse dia, eu tenho que meio que programar a relação, isso aqui, às vezes acaba um pouco com a espontaneidade, realmente. E aí pronto, respondi para a pessoa que, não, primeiro que não existe só essa regra, e os casais, assim, né, que tem ciclos regulares ali, ou que está caminhando para ciclos regulares,
o momento mais esperado é a regra ápice, então, que é após a ovulação, que aí sim as relações são liberadas a qualquer dia, a qualquer hora, né? Não precisa ser à noite, não precisa ser noites, dias intercalados. Por quê? Porque a mulher já sabe que ovulou, então ela já identifica que ela entrou numa fase de infertilidade até o próximo ciclo. E essa fase dura uma média de 2 semanas. Então, assim, é um bom tempo, né, para o casal, assim, realmente aproveitar aqueles dias. E aí eu fico muito chateada quando eu pego gráficos que, assim, que os casais poderiam ter vários dias ali de relação e não tem. E aí eu chamo a atenção dos usuários e falo, poxa, por quê, né? Tem que se esforçar, tem que... Pronto, cada realidade é uma. Mas não existe só essa regra de noites alternadas ou de ter que pensar, será que hoje pode, será que não pode? Pronto, existe o método em si, ele tem essas regras, então, para um casal que precisa espaçar. Porque o normal não é ser assim. O normal é um casal não precisar se preocupar com isso. De falar, meu Deus, será que eu vou engravidar? Ou será... O normal é o casal ser... Realmente deu vontade, tá com vontade, os dois vão lá e namoram. Não precisar se preocupar com, ai meu Deus, será que pode, será que não pode? O normal é isso. O normal é a gente não se preocupar com o número de filhos, porque eu preciso confiar em Deus. Entregar a minha vida a Deus é esperar que Ele vai fazer o que é melhor para mim, se for ter filhos ou não for, ou se for ter 1, 2, 3, 4, que seja. Eu confiar em Deus. O normal é isso. Inclusive, no período fértil, é quando é mais gostoso mesmo, principalmente para a mulher. O homem também, porque tem muitos casos de maridos que já sentem o cheiro da mulher diferente no período fértil. É impressionante, isso é muito legal, é muito bacana. O homem consegue, ele fala, né? Nossa, eu sei que ela tá no período fértil. Isso é muito legal. Porque é a natureza chamando. E aí, qual que é a diferença nossa dos animais? Os animais, eles não conseguem escolher. Se eles estão no cio, né, no período de procriação deles, eles vão lá e vão encontrar uma cachorra no meio da rua, um gato, não sei, eles vão procriar, então. Eles vão praticar lá o coito, por quê? Porque é a natureza chamando, eles não conseguem se conter. O cachorro vai com a filha dele, a cachorra com pai. Por quê? Porque não existe isso. Nos animais não existe isso. Agora nós somos diferentes. Nós podemos escolher não ter relações em dias de fertilidade porque eu não posso engravidar. Essa é a diferença. E aí, graças a Deus, né, eu falo muito para meus usuários, porque a gente não estamos assim, pronto, eu vou ter relação e eu não sei se vou engravidar e pronto. Estamos aí, né? A Deus dará. Não, se Deus deixou, nos fez assim, com uma janela de fertilidade. É isso que eu ensino no método Billings, que a mulher tem uma janela de fertilidade. E ela tem períodos inférteis que se o casal não pode de jeito nenhum engravidar, por isso que eu insisto tanto com essa palavra, né? Se o casal não pode, eles precisam fazer abstinência. Essa é a resposta. Né? Agora, se um casal assim, não seria bom agora porque a gente tá meio apertado, mas se Deus quiser mandar, tudo bem. E aí sim, eles ficam mais à vontade para si, num dia de fertilidade, eles acharem assim, se Deus mandar, tudo bem. E eles vão lá, têm relação sexual, né? Consumam, né? Fazem um ato conjugal, né? Se entregam de coração um com o outro. E se Deus mandar um filho, amém. Se Deus não mandar, tá tudo bem também. Esse é o normal. O normal é viver assim. Agora, o que não é normal? É eu confiar numa pílula, num remedinho, num dispositivo tal, que vai me deixar infértil o tempo inteiro. Aí sim a libido vai lá embaixo. E a mulher nem sabe o porquê. A pílula, ela acaba com a libido, isso não é só uma pessoa que fala, isso não é... Tem muita mulher que fala que se descobre outra pessoa depois que parou a pílula. Então, assim, não tem comparação uma coisa com a outra. Agora, se preocupar de ter que fazer só de noite, só em noites alternadas, que é só uma regra, e geralmente é o período menor do ciclo da mulher, um ciclo regular, é o período menor, essa fase de PBI. Então, assim, o que é que eu tô escolhendo? Eu vou escolher ficar infértil anos aí, por exemplo, com um DIU, ou eu vou escolher de tempos em tempos esperar um pouco, se eu não posso, a gente não pode ter um filho agora, esperar um pouco, e aí pronto, quando pode, a gente aproveitar. E não há nada de errado, muito pelo contrário.
porque a gente tem de testemunho de pessoas assim que no período fértil, é claro que elas estão assim, a mulher geralmente está com mais libido, com mais vontade, e aí o que ela faz, né? O fato de ter que esperar alguns dias alimenta o desejo, alimenta a expectativa. Os dois podem criar assim até uma espécie de jogo, alguma coisa com os dois ali de saber, não, a gente vai se preparar como se fosse uma preparação para o casamento, né? A gente vai esperar esses dias assim e esperar com alegria, esperar com entrega, esperar em oração também, porque para um casal que não pode engravidar naquele momento, tem que ser doído, tem que ser sofrido para eles de falar, nossa, a gente agora ainda não pode. Isso tem que doer no coração. Senão não é abertura à vida. Senão eu tô fazendo por um ato egoísta. De que, não, eu não quero agora porque não, eu primeiro preciso viajar para Paris. Senão agora não dá para ter um filho agora, porque eu preciso primeiro para Paris. Não existe, qual é a comparação? Como é que você compara um filho, um ser humano com uma viagem? Com uma faculdade, com terminar de comprar, pagar a casa, não dá para comparar. Mas claro, sem julgamentos, óbvio, cada um sabe, né, a realidade de cada circunstância, e eu não vou julgar ninguém, aliás, não falo para ninguém disso, sobre os motivos. Às vezes tem casais que querem se justificar, e eu falo, não precisa justificar nada para mim, a escolha de vocês são livres para escolher. Porque se a gente não pudesse escolher, Deus não tinha deixado essa janela de fertilidade para a mulher. Mas nós temos. E mais fantástico ainda, que é isso que eu falo também para todas as meninas. A gente saber quando a fertilidade começa e quando a fertilidade termina. Isso é fantástico. Assim, da mulher conseguir perceber, e é uma transformação no olhinho delas quando elas falam assim, eu não acredito que eu consegui identificar meu ápice, identificar minha ovulação. Meu, isso é fantástico, ela sozinha aprender isso e não precisar de nada. Por quê? Porque o normal é isso. O normal é uma mulher fértil, o normal é uma mulher ovulando. E aí a resposta para a pergunta que me fazem, né, como é que eu faço para não engravidar de jeito nenhum? Abstinência. Eu não posso de jeito nenhum, é abstinência. Não, mas peraí, eu posso aprender eu ter relação nos dias inférteis. Maravilha, é isso que eu vou ensinar e é isso que eu vou insistir e vou motivar os casais a isso. Aproveitem os dias de infertilidade, se vocês não podem engravidar. E sabe o que é mais fantástico? Que eu não preciso, porque brinco muito com eles. Olha, vocês podem furar a regra à vontade aí, eu não vou ligar não. E Deus também não liga. E eu fico brincando muito com eles disso, que Deus quer mais bebê nesse mundo, principalmente mais bebês de pessoas boas, né? E eu brinco assim com eles. A gente fala muito que o mundo tá ruim, então não podemos trazer filhos para esse mundo ruim, mas eu tenho que trazer filhos bons para tornar o mundo bom. Porque o mundo não vai ficar bom sozinho. Percebe? Então eu falo muito para eles isso, que a gente pode fazer bebezinho à vontade aí. E aí, o fato deles saberem que eles vão, se eles tiverem relação um dia de fertilidade, vai vir um bebê. Então, pode, né, vir um bebê, quer dizer, eles já sabem disso. Então, isso permeia os pensamentos, isso está ali, no trajeto deles, no caminhar deles. E se eles não podem por um motivo gravíssimo. Eu tenho uma usuária com uma situação dessa. Ela passou por uma gravidez ectópica recentemente. E aí ela ficou muito abalada psicologicamente, porque perdeu o filho, claro, mas porque ela tem muito medo de se engravidar e acontecer de novo, né? Ela confia em Deus, ela entende tudo isso, mas ela ficou um pouco traumatizada com isso, e ela falou, olha, eu vou aprender o método Billings, tudo, só que eu só vou ter relação, a gente vai ficar um tempinho em abstinência, os dois concordaram, os dois decidiram juntos, até eu tratar, até eu ver o que eu tenho, e se eu tenho chance, se tem risco, se o risco é muito grande de acontecer de novo, para aí sim eu me abrir a vida, né? E tentar ter outro filho, porque ela até quer ter outro filho, mas agora ela realmente está apavorada, porque ela tem medo de perder de novo, entendeu? Então, o que eles decidiram? Fazer abstinência por pelo menos aí uns 2 meses, 3, até descobrir, até melhorar a saúde dela, descobrir o que ela tem, se for o caso, tratar, e poder ter filhos. Então, eles decidiram isso juntos. Então, isso não é uma decisão fácil, obviamente. Tem um outro caso também de outro usuário, numa situação grave, que aí os médicos apavoram, né? E também tem essa questão. Às vezes uma cesárea, né, de emergência, uma cesárea complicada, ou um caso assim que a mulher já vem de 2, 3 cesáreas. Os médicos já apavoram, já põem aquele terror.
Aí você não pode engravidar, então você tem que tomar pílula. Só que a pílula não tem garantia de 100%. Como se fosse, né, garantia de 100%. Ou não, então você vai fazer a laqueadura. Aí sim é 100%. Ainda assim tem casos que a laqueadura se reverte depois de um tempo, mas hoje em dia já não é mais assim tão comum. Mas, de qualquer forma, eles fazem um terrorismo e falam, não, porque você não pode, não pode, não pode de jeito nenhum. Qual é a solução, né, para esse caso? Abstinência. Eu motivo, né, eu quero muito que eles vivam o método Billings, entendam que a fertilidade, ela demora a aparecer, principalmente na amamentação, ou ela pode demorar, né, a aparecer, e é possível observar os períodos inférteis e ter relações nesses dias. Agora, em qualquer situação, que aí a regra né? Tem a regra da abstinência. É o que a gente explica. Olha, a regra é essa. Vocês podem ter relação sempre. Essa pergunta é engraçada muitas vezes. A gente pode ter relação? Eu respondo sempre isso. Vocês podem sempre. Vocês sempre podem. Só que a regra para não ter filho, para não engravidar, é esperar. A regra 3, né? A regra de esperar. Por quê? Porque, pronto, tem a explicação científica, que é o que eu ensino, né? De por que tem que esperar. Então, na amamentação, é um drama particular, né? Aí tem de todos os casos. Tem caso que a mulher, logo depois de cessar o sangramento, já aparece um PBI ali bonitinho e ela fica ali meses naquele padrão infértil, sem nenhuma mudança. Já há casos que ela já começa com sangramentos ali, com o bebê com 2, 3 meses já começa a ter sangramentos regulares. E aí, dificuldade o período fértil ainda não está bem desenhado, porque essa oscilação hormonal da amamentação é normal, é esperado. E aí é um casal que, se não, de novo, não pode engravidar de jeito nenhum, eles precisam esperar um pouco. Aí, assim, aí as relações ficam um pouco mais espaçadas, mas ainda tem, ainda consegue. Só que por quê? Porque foi decisão deles. E eu falo, eu motivo muito isso nos casais, isso passa. A fase da amamentação, ela é muito rápida. Ainda mais assim, se a mulher vai voltar a trabalhar, se ela vai começar a introdução alimentar com 6 meses. 6 meses? O que são 6 meses? Minha filha já vai fazer 7 anos, eu tô louca na vida. Já passou assim, correndo. Então, a amamentação, ela passa muito rápido. E mesmo que eles precisem ali esperar 2, 3 meses para que o ciclo da mulher se ajuste, eles consigam ver ali as janelas de fertilidade e infertilidade, e eles poderem ter relação. E isso não vai acabar com a libido, se eles entendem o motivo que eles estão precisando fazer abstinência naquele momento. Se os dois decidiram juntos, decidiram em oração, decidiram uma conversa honesta, de falar, olha, a gente pode ter outro filho agora, se Deus mandar, porque não é... E eu falo isso também muito para elas. Não é você que decide quando vai ter um filho. Não é você e seu esposo. É Deus que decide. Eu tenho um outro casal de usuários que decidiram, não, estavam passando, aí eles decidiram que iam engravidar. Aí eu fiquei muito feliz. Aí ela para até de anotar. Fala, a gente vai deixar acontecer porque senão eu fico muito ansiosa. Isso acontece muito mesmo. Senão eu fico muito ansiosa. Aí ela parou de anotar. Ela achou que no primeiro mês ela ia engravidar. Porque, pronto, agora eu não tô anotando mais. Foi até que rápido, né? 3 meses depois eles engravidaram. Mas ela já achou que era no primeiro. Porque agora eu não tô anotando, não tô espaçando. Mas não, é quando Deus quer. É quando Deus quer. Então, se for para vir um bebezinho, vai vir. Toda relação sexual pode gerar uma vida. Se a mulher conhece o seu ciclo, se ela entende, sabe as regras do método Billings, por exemplo, sabe que aquela relação sexual lá, a chance é de menos de 1%. E se ela identificou ápice, se ela sabe que ela está no período infértil, aí sim é 0% mesmo. Porque ela já sabe que ovulou. Então ela não vai engravidar. Então ela pode ter essa confiança na aplicação do método, certo? Respondi a pergunta? Então você sabe o que fazer para não engravidar? É a abstinência. Para os outros casos, se você sabe que você pode engravidar sempre que você tem relação sexual, você pode aprender um método natural, que é o método Billings, que eu sou instrutora. Aqui embaixo tem os meus contatos. Então, se você quer aprender, e é um método que tem uma eficácia de 99%. Mas o que é preciso? Ter o comportamento e saber que enquanto eu tiver uma potencial fertilidade, numa possível fertilidade, eu preciso fazer abstinência aqueles dias. E no ciclo médio regular de uma mulher, a abstinência total no período fértil vai ser uma média aí de 7, 8 dias. Mais os dias da menstruação, que costumam ser ali 4, 5 dias, né? Uma média. Então,
não é difícil, não é impossível aprender, aliás, é muito rápido, muito fácil de aprender também. Então, se você quer ser minha usuária, entre em contato comigo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e não esquece de se inscrever, que eu estou mobilizando vidas. Beijo, até a próxima, tchau!